Olá, Deuteronômio 14, verso 28 e 29 diz assim: De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Nesse trecho de Deuteronômio, aparentemente, Deus está dando um destino para o dízimo, e esse parece ser um dízimo diferente. A cada 3 anos você vai pegar o seu dízimo, e esse, na época que era alimento, você vai dividir com os carentes, vai dividir com as viúvas e também para os levitas. Qual era o sentido desse dízimo aqui, ou do seu direcionamento? Será que hoje nós também devemos fazer isso? Por que nenhuma igreja fala sobre isso? De 3 em 3 anos você vai fazer a coleta dos dízimos e dividir isso com os carentes. Isso é lei? Isso aqui é para ser atual? É para se fazer isso? Qual o sentido dessa ordenança aqui em Deuteronômio 14? Essa e muitas outras questões nós vamos acompanhar agora e saber agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade e você é quem faz o nosso programa acontecer. A partir de agora, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado pela sua participação. O pessoal já está mandando pergunta aqui desde o início. Obrigado pela sua participação de sempre. Você sabe que aqui você pode tirar as suas dúvidas, pois a resposta será baseada na palavra de Deus. E quem está na mira para responder seu questionamento, baseando no livro sagrado, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem? Graças a que Deus. É isso aí? Estou tá aqui com notinha aí? Tá querendo um reembolso de alguma coisa? O que é isso? Estou aqui com uns abraços para mandar. Lógico, você está me devendo também, mas depois a gente acerta isso. Eu quero mandar aqui alguns abraços para alguns amigos, né? Que tive a oportunidade de estar esse fim de semana num encontro de casais em Lavras, né, no interior de Minas. Eu quero mandar um abraço para todo aquele pessoal querido que participou do evento. Obrigado pelo carinho que vocês têm para com o programa. E quero mandar um abraço para algumas pessoas especiais também, não é? Aqui um abraço para o João Lúcio, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu conheci esse irmão num posto quando eu abasteci e ele me reconheceu do programa. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida ricamente. Um abraço também para o Disseu Carmo, de Dom Pedro I, ele é gerente lá, não é? De Estiva, Minas Gerais. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Um abraço também para a Nicole, de Palmeiras Malhadas, Sergipe. A Nicole me deu um desenho e eu encontrei no meio da minha Bíblia, mando um abraço para ela. Um abraço também para a igreja de Queimadas, no Sergipe, irmãos queridos que sempre acompanham o nosso programa. E um outro abraço, obviamente, para o Sérgio e a Rossana, amigos, né, lá de Lavras, que nos receberam tão bem na casa deles, minha esposa, eu e minhas filhas. Meus irmãos, que Deus guarde vocês, os filhos de vocês e a família de vocês também. Muito bem, professor. Eu mando um abraço especial para aqueles que nos assistem através da NET, canal 184 e também 684, e também da Claro, os mesmos canais, 184 e 64. Você que é assinante dessas operadoras, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A você também que nos assiste pela Oi TV, canal 214, pode acompanhar a programação da Novo Tempo também. Um abraço todo especial a vocês. Essas são parceiras que retransmitem os sinais da Novo Tempo, e onde quer que você esteja assistindo por essas
operadoras, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. É um prazer ter a companhia de vocês, é um prazer ter a audiência de vocês aqui. Obrigado. Que Deus abençoe ricamente, que possamos ter um programa abençoado, aprendendo muito da Palavra de Deus. Pois esse é o objetivo desse programa, motivar você a estudar a Palavra de Deus, a aprender mais deste livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E com certeza, ele pode nos dar um norte na vida aqui nessa terra, fazendo-nos levar até aquele grande dia quando o nosso Senhor Jesus virá nos buscar. Portanto, acompanhe, aprenda, tire as suas dúvidas. Se você tem questionamento, se você tem pergunta, se você tem alguma dúvida sobre Bíblia, sobre religião, enfim, sobre teologia, esse é o objetivo do programa. Aprendermos juntos o que a Bíblia pode nos orientar, pode nos dizer, pode nos apresentar, tá bom? Abrimos o programa falando sobre Deuteronômio 14, professor. Isso aqui, aparentemente, é um texto onde está dando um destino diferente para o dízimo, né? E, inclusive, é um dízimo especial, não sei, porque a cada 3 anos vocês vão fazer determinada coisa que está dizendo aqui a Palavra de Deus. Juntar tudo aquilo que vocês colheram, tirar a 10ª parte e dividir entre os carentes, entre as viúvas. E hoje, quando a gente fala do dízimo como princípio, a gente não dá essa ênfase. Pelo contrário, o dízimo deve ser devolvido na igreja para a pregação do Evangelho. Agora, aqui em Deuteronômio está falando outra coisa, professor. Como entender isso? Essa pergunta veio pelo nosso Facebook. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó. Quem mandou foi o Sérgio Luiz Hitze, não sei se fala assim, mas ele perguntou isso. Gostaria de saber se os dízimos recolhidos de 3 em 3 anos era repartido pelos pobres, aos pobres, às viúvas e pessoas com dificuldades. E por que hoje não é levado ao pé da letra isso? Como é que a gente pode dar essa explicação, professor? Aqui o que ocorre é o seguinte: Deus estabeleceu primeiramente o sistema do dízimo bem antes de existir o povo de Israel. Nós lemos em Gênesis 14, 20, que quando Abraão voltou, não é, da sua jornada até ali as terras de Sodoma e Gomorra, quando ele recupera os bens do seu sobrinho Ló, não é, e outras coisas mais, em Gênesis 14, 18 a 20, vemos que Abraão adorou a Deus, devolvendo o dízimo de tudo o que ele tinha, né? E o curioso é que quando a Bíblia usa o termo tudo, né, isso demonstra que Abraão dizimou de tudo mesmo, seja produto agrícola, seja dinheiro, qualquer coisa que ele conseguiu naquela jornada dele. Então o fato de o dízimo ser dado por Deus antes dos levitas, isso demonstra que este é um princípio de adoração que não surgiu a partir do sacerdócio levítico. No sacerdócio levítico, o dízimo apenas continuou. E nós lemos também ali em Gênesis 14, 20, uma coisa interessante, que quando Abraão dizimou, Abraão não administrou o seu próprio dízimo, né? O dízimo não é prerrogativa nossa administrá-lo. E aqui diz em Gênesis 14, vou ler aqui, verso 20, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, o dízimo Abraão entregou para alguém comissionado por Deus para isso. E era neste contexto aqui, Melquisedeque, né, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E quando vamos para Malaquias 3, verso 10, percebemos novamente que a administração do dízimo não é por parte do adorador. O adorador, ele leva o dízimo, não é, para que pessoas responsáveis e sérias administrem esse dinheiro para a pregação do Evangelho. Então, em Malaquias 3,10, Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era um compartimento no santuário onde se guardavam os dízimos. Ou seja, não era o israelita quem também o administrava, eram os levitas. E os levitas eram responsáveis por cuidar do culto, diríamos assim. E Paulo, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, falando da manutenção do evangelho, ele pega o sistema levita e
o transfere para a igreja cristã. De uma forma clara, a Bíblia mostrando, não é, que o dízimo é uma prática lícita, não é? Faz parte da adoração a Deus, e quando nós falamos aqui, não tem nada a ver com exploração comercial, como é feita, infelizmente, por algumas igrejas, né, que ensinam as pessoas a comprarem a Deus, não é isso? Né? É uma forma de adorar a Deus com tudo o que temos, inclusive nossos recursos, para que Deus direcione esses recursos, para que outras pessoas conheçam a Deus e adorem a Ele também, assim como nós. Tendo mostrado aqui, Gênesis 14, 20 e mencionado Malaquias 3:10, que os dízimos eram administrados no templo, e considerando também o contexto aqui de Deuteronômio 14, você vê no capítulo 12 que Deus já havia mencionado o dízimo antes, percebemos que nesse texto que o Tito leu para nós, de Deuteronômio 14, esse dízimo dado a cada 3 anos, ele era um segundo dízimo, né? Este segundo dízimo, de acordo aqui com o texto, ele era uma espécie de uma oferta especial para repartir tanto com os levitas quanto para com os pobres, né? Por eles serem uma sociedade agrícola, os levitas não tinham terras e haviam muitas pessoas pobres que não tinham todas as condições, então Deus pedia um dízimo especial para que, além daquele que já era levado para o templo, apenas para os levitas, para que esse segundo dízimo fosse dividido entre os pobres. Era algo a mais, não era o primeiro dízimo que era administrado do jeito que quisesse, não. Era um outro dízimo. E nós, quando vamos para o Novo Testamento, nós não percebemos a igreja cristã seguindo, não é, este princípio de dar um segundo dízimo. Nós percebemos que a igreja cristã fazia ainda mais pelos pobres. Olha que coisa interessante. Nós percebemos que no Novo Testamento a forma de ajudar aos pobres é ampliada. E como que isso era feito? Vamos ler aqui o que está no livro de Atos. Vamos ler aqui o capítulo 4, a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, eram o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha que coisa bonita. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha que interessante. Não se repete aqui o segundo dízimo, não é, a cada 3 anos, mas acontecia algo mais, não é? As pessoas que tinham mais posses dividiam com aquelas que tinham menos posses. Então isso é um princípio para nós cristãos avaliarmos. Será que estamos realmente sendo fiéis a Deus com as nossas finanças? Devemos considerar que em Malaquias 3, versos 8 e 9, Deus não pede apenas o dízimo, Deus pede também as ofertas, que o adoremos com as ofertas. E nós devemos também, sim, de acordo tanto com Deuteronômio, mas de uma forma ainda mais ampliada, de acordo com Atos 4, 32 a 35, separarmos parte também da nossa renda para ajudarmos as pessoas necessitadas. Isso é bíblico. Agora, deixa eu só evitar aqui uma confusão. Alguém pode estar pensando o seguinte: bom, a Bíblia apoia, não é, ajudar as minorias e aos necessitados de qualquer jeito. Então, portanto, nós podemos fazer qualquer coisa para tirarmos dos ricos e ajudarmos aos pobres. Não, a Bíblia não é a favor da baderna e da desordem. Devemos considerar que a Bíblia orienta-nos sim a repartirmos com os pobres, mas de livre e espontânea vontade. Tem que vir do coração. Você não pode impor alguém. Se alguém não quer ajudar, Deus vai cobrar dele, porque Deus, quando nos dá bênçãos,
Deus quer que sejamos mordomos, que administremos e repartamos com os demais. Então, aquele que é abençoado por Deus e não abençoa outros, ele vai ser cobrado por isso, porque ele é um ganancioso. Agora, ninguém pode impor a alguém, não é, algo, porque isso tem que vir do coração. A adoração é de dentro para fora. E mesmo a igreja cristã estimulando todos a repartirem com os pobres, a Bíblia não ensina que se deve manter os pobres sem trabalho, ok? Então, ajudar aos pobres só dando dinheiro a eles e não ensinando, dando o peixe na boca e não ensinando a pescar, isso não faz parte do plano bíblico. E aí o que Paulo diz sobre isso? Vou ler aqui um texto que está, eu creio que é em Tessalonicenses. Vamos ver se é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, eu acho. Isso, 2 Tessalonicenses 3:10. Veja que ajudar aos pobres envolve sim repartir com eles. Mas não é só dar o peixe na boca, é ensinar a pescar. E 2 Tessalonicenses 3:10 diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Então a resposta bíblica é clara, né? Então, como que devemos ver como igreja? Primeiro, ser dizimistas. Levar o nosso dízimo para que a igreja administre, assim como Melquisedeque administrava e os levitas administravam, né? Deus incumbiu tais pessoas, né? E os nossos líderes atualmente para saberem quais são as reais necessidades evangelísticas pelo mundo. Então, o dízimo não somos nós quem administramos, como adoradores nós levamos para o templo, para a igreja. Além de dizimarmos, devemos ter um plano de ofertas para adorarmos a Deus pelas ofertas, para evangelizarmos e também uma parte das nossas ofertas para ajudarmos aos pobres. Devemos deixar de lado a nossa ganância, devemos parar de pensar no próprio umbigo e precisamos o nosso orçamento colocar aos necessitados também, como fazia a Igreja Apostólica em Atos capítulo 4. E outro ponto, a Igreja Cristã alimenta os pobres, ajuda-os, mas não só coloca o peixe na boca deles, ensina-os a pescar. Porque de acordo com Paulo, a ajuda humanitária tem que existir, mas não estimular a pessoa a não trabalhar, a não fazer nada. Como diz Paulo, quem não quer trabalhar, que não coma. Então, esta é a opinião bíblica equilibrada e se nós seguirmos, seremos felizes, seremos adoradores completos e seremos abençoados por Deus da forma como Ele quer nos abençoar. Muito bom, professor, muito bom. Obrigado pela sua resposta aí. Nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda e eu recebo aqui na hora. Ou então, se você preferir, você pode acessar as redes sociais. Você pode acessar pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog aqui, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas perguntas pra gente, vamos fazer esse programa acontecer e colocá-las na mira. E o professor tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Como, por exemplo, essa pergunta aqui, professor, bem capciosa. Quero ver como é que você se sai, meu amigo. Olha só o que o irmão Oberlândio, lá do interior de Pernambuco, está fazendo. A minha pergunta é, nos 10 mandamentos, diz, não matarás. Só que no mesmo livro, em Êxodo 22, dos versos 18 ao 20, diz o contrário. Se a lei é boa, nós temos que seguir só os mandamentos ou outros também. Sabemos, pois, que a Bíblia não se contradiz. Como então entender esses versos? Vamos lá. Êxodo 22, os versos 18 até o 20. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios
a qualquer outros deuses e não somente a mim, o Senhor. Como que a gente entende isso, professor? No próprio livro, onde no capítulo 20 diz, não matarás, no capítulo 22 está dizendo para matar algumas heresias aqui, algumas pessoas que se envolvem com certas coisas aqui, reprováveis a Deus. Como que a gente entende isso? Na verdade, a palavra não matarás em Êxodo 20, verso 3, não tem nada a ver com a palavra para matar ali em Êxodo 22 e em outros capítulos. Como assim? A palavra não matarás aqui no hebraico, como bem traduziu a tradução ecumênica da Bíblia, é não cometerás homicídio. Temos que diferenciar homicídio, não é, da autorização que Deus deu para o Estado, diríamos assim, executar uma sentença. As duas coisas são totalmente diferentes. Homicídio é alguém matar por bandidismo. Então, no hebraico de Êxodo 23 é não cometerás homicídio. Já em Êxodo 22 e em outros textos em que Deus manda eliminar nações extremamente perversas que não se arrependeram, a palavra para não matar é outra, já se refere a uma punição autorizada por Deus. Então não podemos confundir as duas coisas. Agora, essa punição autorizada por Deus era só naquele contexto ou também no contexto de hoje? Porque as coisas são erradas até hoje. Biblicamente é sempre, né, Tito? Em Gênesis 9, verso 6, né, e também em Romanos 13, 4, são textos muito claros. Se o Estado autorizar a pena capital hoje, Deus o aprova. E se o Estado não autorizar, também o cristão não vai ficar indo contra o Estado. Nós cristãos temos que obedecer às leis do Estado, né? E se o Estado autorizar, como tem alguns países que autorizam, o cristão tem que respeitar, porque a Bíblia dá sim apoio para isso. Ok, muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui, essa chegou pelo Facebook também, interessante. Quem mandou foi a Josi Siqueira. Ela diz assim, ó, amo o programa, amo vocês aí, obrigado, Josi, pelo seu carinho, pelo programa Na Mira da Verdade. A pergunta dela é a seguinte, ela já começa assim, professor, quero ver você se sair dessa. Então, você está vendo aí, ó, mais uma para você, hein? A pergunta é a seguinte, como se dá o processo de salvação, sendo que a Bíblia fala que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito? Como então nós nos convertemos se antes da conversão somos carnais? Entendeu, professor? A questão é a seguinte, a Bíblia fala que o carnal não discerne nada das coisas espirituais. Só que antes da gente conhecer o Senhor Jesus, nós temos uma natureza carnal. Como é que acontece então a conversão? A conversão ocorre exatamente porque o Espírito Santo atua nessa natureza carnal, né? Se não fosse a atuação do Espírito Santo, ninguém seria salvo. E diz João 16, 8, falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo tem o papel de atuar no ser humano pecaminoso e convencê-lo de que o ser humano precisa de Jesus Cristo. E quando nós vamos para Romanos 2,4, temos aqui um outro esclarecimento importante. Romanos 2,4 diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, Deus, o Espírito Santo, é quem atua na nossa natureza interna para reconhecermos que Jesus é o Salvador e de que necessitamos dele. E aí ele efetua em nós, de acordo com João capítulo 3, versos 1 a 8, o novo nascimento, que é a conversão. Então, biblicamente, é o Espírito Santo responsável por dominar essa natureza ímpia que nós temos. Aí, de repente, a gente entra na seguinte questão. Tá bom, se é o Espírito Santo, então ele escolhe quem ele vai atuar ou ele atua em todos de forma geral? Aí entra aquela questão da predestinação. Se o Espírito que vai interagir e fazer aquela vida carnal sentir o desejo, há uma escolha nisso ou não?
Não, porque o texto de Romanos 2,4 ele é bem claro. Ele diz assim que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Conduzir é uma coisa, obrigar é outra, né? Conduzir é uma coisa, predestinar é outra. Então quer dizer que todos recebem a mesma influência do Espírito Santo? Todos recebem a mesma influência do Espírito. Se o Espírito atuasse apenas nos escolhidos e não atuasse em outros, né? Nós teríamos que imaginar algumas coisas. Primeiro, Deus é seletivo. Segundo, Deus seria incompetente, né? Por que ele não tem competência para atuar em todos? Então, o fato de alguém se perder, não será porque o Espírito não atuou, será porque o Espírito atuou e a pessoa não quis que o Espírito continuasse atuando. Eu estou fazendo essa pergunta justamente porque chegou uma aqui pelo Facebook também nesse sentido, falando sobre a predestinação e estão nos acusando. Olha só, o José Emanuel diz o seguinte: se a predestinação, calvinismo, é uma heresia, como explicar o clamor de Cristo em João 17? Não pelo mundo, mas para que os que são seus, pois o Pai lhes entregou para Cristo. E também Romanos 9, negar isso sim é uma tremenda heresia. E aí, professor, a questão da predestinação no livro de João, o capítulo 17, e também a questão de Romanos 9. Mas só que é o seguinte, essa você não vai responder agora não. Nós temos que ir para um intervalo. Antes do intervalo, eu queria dizer que você pode pedir para a gente um curso bíblico gratuito. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Nós mandamos isso de graça para você. É uma revista que tem 16 temas relacionados ao tempo do fim. Todos os assuntos da Palavra de Deus relacionados a esse tempo que nós estamos vivendo. O que você precisa saber sobre o que está acontecendo antes da volta de Jesus? Peça agora mesmo. Você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica e você vai fazer um cadastro para receber na sua casa. Ou, se você preferir, ligue para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121 e peça o seu curso bíblico do programa Na Mira da Verdade, tá bom? É um presente nosso para você, não custa nada, não perca tempo. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos ao vivo, aqui pela TV Novo Tempo. E você aí acompanhando a nossa programação, obrigado pelo carinho da sua audiência. Bem-vindo de volta, estamos aí, fizemos uma pergunta antes de fechar o bloco, falando sobre a predestinação calvinista. Estão dizendo aqui, ó, se a predestinação calvinista é uma heresia, como explicar o clamor de Cristo em João 17? Não pelo mundo, mas para os que são seus, para os que são seus, pois o Pai lhes entregou para Cristo, e também Romanos 9, onde fala bastante sobre a predestinação. E ele afirma aqui, o José Emanuel, negar isso sim é uma heresia. Portanto, professor, há predestinação nesses capítulos. E ele afirma que realmente esses capítulos dão um destino certo da predestinação e ela realmente existe, meu amigo. Quero ver a sua resposta. Não, a dupla predestinação, realmente, eu nunca vou me cansar de me dizer, é uma heresia, realmente, né? Deus ir com a cara de uns e não ir com a cara de outros. Isso é uma aberração teológica, né? Eu gosto muito da teologia reformada, inclusive, eu leio muito a teologia reformada, sou um apreciador mesmo. Agora, temos que tirar de lado a dupla predestinação, porque ela realmente é uma heresia, é uma tentativa humana muito falha de tentar entender a onisciência de Deus, ainda desconsiderando a onipotência dele, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas quando nós analisamos a oração sacerdotal de Jesus em João 17, realmente nesse contexto ele está orando apenas por aquele que crerem nele, né? Agora, o fato de ele orar aqui neste contexto por aqueles que creem nele e não orar pelo mundo nesse contexto, não significa que a salvação não está disponível a todos. Nós temos que analisar outros versos da Escritura para entendermos. E se nós formos ao próprio livro de João, capítulo 3, verso 16, texto muito conhecido, ele não dá margem para a chamada expiação limitada, né? Ou seja, Cristo morreu por alguns. Não existe. Então em João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo. Não amou só os predestinados, não, ou só os eleitos, não.
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu para quem? É para o mundo. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então é tão claro o texto, né? Deus amou ao mundo, não só os eleitos, né? Deu o seu Filho unigênito para que todos do mundo que crescem nele, infelizmente não serão todos, tenham a vida eterna. E aí ele continua, né? O Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meu querido irmão calvinista, você não pode interpretar João 17:9 de forma isolada, né? Contextual, tudo bem, você está certo, aqui ele está orando por aqueles que creriam nele. Agora, o fato dele orar pelos que creram aqui em João 17 não significa que a salvação está limitada a alguns, né? João 3,16 universaliza o oferecimento da salvação. Não estou dizendo que todos serão salvos, universaliza o oferecimento. E quanto a Romanos 9, eu darei uma explicação breve, porque eu já mencionei tantas vezes aqui no programa. Eu oriento que você, ao acessar o nosso canal no YouTube, né, você digite lá Romanos 9, e aí você vai ver vários vídeos nossos em que nós abordamos esse texto. Mas para lhe ajudar a entender Romanos 9, rapidamente, Romanos 9 também é usado a favor da dupla predestinação, mas só ocorre isso quando a pessoa lê os versos 13, 14, 17, 18 de forma descontextualizada, né? Em Romanos 9, quando Paulo fala que Deus endurece a quem quer, não é? E salva, diríamos assim, quem quiser, nós temos que analisar isso contextualmente. Você tem que analisar Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11, né? Em alguns programas, eu já demonstrei, como por exemplo aqui em Romanos 10, né, que o endurecimento de Deus não é de forma direta, é indireta. Olha o que diz o verso 21, por exemplo. Ó. Quanto a Israel, porém, diz, capítulo 10, 21, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Veja, olha a incoerência. Primeiro, Deus predestina só alguns para se salvarem e os outros estão fora. Mas mesmo assim, ele continua estendendo a mão para aqueles que ele predestinou a se perderem. E aí Deus continua reclamando com isso. Ou seja, seria um Deus psicopata, um Deus com um sério problema mental, né? Ele predestina alguém para se perder e aí ele reclama porque ele oferece a salvação e o camarada não aceita, sendo que ele predestinou. Meu amigo, não tem como acreditar num Deus assim. Então, avalie o contexto. Deus endurece quem quer e não endurece quem ele não quer, porque de forma indireta, Deus acaba endurecendo o pecador. Por quê? Quanto mais Deus atua em certos pecadores, piores eles ficam, porque eles têm o coração de barro, né? Quanto mais entram em contato com Cristo, sol da justiça, mais duros eles ficam. Agora, há pecadores que têm o coração como uma cera. E aí, quanto mais em contato entram com Cristo, sol da justiça, mais amolecidos ficam, né? E você pode também ler aqui, no mesmo contexto de Romanos 9, Romanos capítulo 11, né? Aqui no capítulo 11 também tem um verso que vai nos ajudar, que é o versículo, aqui ó, 20 por exemplo, ó. Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te soberbeças, mas teme. Falando dos israelitas que foram tirados da videira, diríamos assim, e dos gentios que foram enxertados, né? Diz aqui que eles foram quebrados pela incredulidade deles. Deus não atuou diretamente para que existissem pessoas incrédulas. Indiretamente, eles se tornaram incrédulos, porque quanto mais Deus atuava, pior eles ficavam. Agora, eles foram quebrados, tirados do povo de Deus, algumas dessas pessoas aqui, não porque Deus predestinou que eles iam ser tirados, mas porque eles foram incrédulos. Se algum calvinista me provar, né, que Deus, um Deus santo, amoroso e justo, predestina pessoas para serem incrédulas e rebeldes, aí eu abandono a minha crença. Agora, enquanto isso não acontecer, eu continuo com ela.
Ok, professor. Muito bem. Agora pelo Twitter. Você pode mandar a sua pergunta também pelo Twitter, de forma bem compacta, mas assim como o Gustavo Nuremberg perguntou. Professor, no céu poderemos voar? Poderemos também ter conhecimento ilimitado? E também poderemos viajar pelo universo? Amo o programa de vocês. Obrigado por ler a minha pergunta. Obrigado a você, Gustavo, por participar do programa. Afinal de contas, no céu a gente vai ter asas, professor, a gente vai poder voar, a gente vai poder conhecer outros mundos. O conhecimento nosso será ilimitado? Como vai ser? Nós cremos que sim. A Bíblia não diz em detalhes, né? Ah, você vai voar, você vai ter asa. A Bíblia não fala desse aspecto, né? Mas nós percebemos que a transformação que Deus fará nos vivos será uma coisa extraordinária, né? Então nós precisamos aqui, vou ler um texto e vamos fazer aqui uma breve análise disso. O texto não fala disso, eu só vou extrair o princípio dele, que fala da transformação dos justos. Aqui, em Filipenses 3, 20 e 21, diz assim, falando de Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Esse texto fala que Cristo vai transformar o nosso corpo corrompido pelo pecado, humilhado pelo pecado, diríamos assim, para que o nosso corpo seja semelhante ao corpo de sua glória. Ou seja, o nosso corpo será um corpo espiritual, não imaterial, não confunda espiritual com imaterial. Será algo transformado, muito mais glorioso. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, é dito que na volta de Cristo, os justos serão arrebatados nas nuvens. Então nós entendemos sim que Deus, com essa transformação, além de aumentar e muito a nossa capacidade física e mental, obviamente, se nós usarmos 3 a 5% da capacidade cerebral, é muito. Agora imagine, sem o pecado e usando o 100%. Nós vamos ter uma capacidade que nós não podemos nem imaginar. Aliado a essa transformação, Tessalonicenses fala ali, 4, 16 a 18, que nós seremos arrebatados, ou seja, esse corpo nosso será habilitado por Deus sim para voar, para se deslocar para outros lugares. Então, nós entendemos sim, perfeitamente, que assim como o anjo Gabriel, em Daniel capítulo 10, vou colocar entre aspas, né, para usar uma expressão que nós possamos entender um pouco, assim como o Gabriel, entre aspas, se teletransportou do paraíso diretamente para a terra e se comunicou com Daniel, Deus dará esta capacidade também para os seus filhos. Então não tem um porquê de nós pensarmos que num vasto universo como esse, nós não tenhamos um corpo habilitado para irmos a outros lugares e conhecermos outros mundos que Deus fez. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Paulo Rodrigues de Souza, ele é de São José do Rio Preto. Um abraço a você que participa do programa. A pergunta dele é a seguinte: por que em Mateus 6, 9 e também Lucas 11, 2, mesmo em Bíblias evangélicas, adventistas ou batistas do sétimo dia, a tradução é oração dominical no subtítulo? Já que sabemos que se refere ao Deus Sol e não o Senhor nosso Deus, o que dominical significa? O mesmo que oração e decreto? Não é coisa do diabo para confundir, já que pode dar espaço para um cristão entrar em dúvida? Gostaria de uma resposta, que não dissesse que é o dia do Senhor apenas, mas se por questões de direitos autorais ou legais. Enfim, o que ele está querendo dizer aí, professor, é que ali no início de qualquer Bíblia, fala-se de uma oração dominical de Cristo. Isso aí tem alguma coisa a ver com o Deus Sol ou não? Nada a ver. Veja bem, amigo telespectador, você não pode pensar em dominical aqui como domingo, né? Você tem que cuidar isso. Os subtítulos são colocados pelos tradutores para facilitar a nossa vida, né? A palavra dominical é de uma palavra latim, que quer dizer do Senhor. Então, o propósito do tradutor é dizer a oração do Senhor, a oração que Cristo ensinou, ok? Então,
tem nada de domingo aqui, nada do dia do sol, esquece isso. Muito bem, professor. Muito bem, mais uma perguntinha aqui, essa por SMS. A questão é a seguinte: viver uma vida a dois no amaseio não tem direito à salvação? Ou seja, aqueles que são amaziados, não são casados, são juntados, eles estão em pecado? Não há salvação para esse grupo de pessoas? Existe salvação para qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador e se arrepende dos seus pecados, né? Então, se a pessoa aceitou a Jesus como Salvador e se arrepende dos seus pecados, também ocorre um outro fenômeno, né? De 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. As antigas coisas passaram e eis que se fez tudo novo. Então, qualquer pessoa que aceita Cristo e vive segundo a luz que recebeu, ela vai ser salva, porque a salvação não é pelas obras. Agora, devemos também avaliar que quando nós conhecemos uma verdade de Cristo e por rebeldia não queremos cumprir, aí nós estamos colocando em risco a nossa salvação, não por causa da obra em si, mas pela nossa rejeição do amor transformador de Jesus. Então, tem um princípio aqui, em Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz, na verdade é 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus pode salvar alguém que não se casou como Deus quer? É óbvio, né? Várias pessoas viveram segundo a luz que tiveram e aceitaram a graça de Jesus. Agora, e o cara que quer continuar sendo um pecadeiro? Aí a coisa muda de figura. Então, primeiramente, creia que Deus quer o melhor para você e para o seu cônjuge, né? Deus quer a felicidade de ambos. Deus, né, quer que vocês regularizem a situação porque Ele estabeleceu o matrimônio, né, para ser um testemunho tanto perante a sociedade quanto perante Deus. Então, se adequar às orientações bíblicas sempre será o melhor para nós. Mesmo que a princípio não gostemos, quando damos um passo de fé para obedecer a Deus, mesmo sem vontade, nós acabamos sendo recompensados e percebemos, nossa, valeu a pena, mesmo sem vontade, eu dei um passo para obedecer a Deus e Ele acabou me abençoando. Então temos que ter fé e temos que ter uma disposição gerada pelo Espírito Santo, obviamente, de, quando aprendemos uma verdade nova, colocarmos em prática. Muito bem, tem várias perguntas chegando aqui pelo SMS, mas tem uma que eu separei aqui do Facebook, acabou de chegar aqui pra gente. Não, chegou algum tempinho aqui. Quem mandou foi o João Vitor Melo. Ele pergunta o seguinte: se Jesus é o Pai, se Jesus e o Pai é um só Deus, por que Deus Pai deu autoridade para que Jesus fosse adorado? Isso faz de Deus, o Pai, um ser superior a Jesus e ao Espírito Santo? Foi Deus que deu o poder a Jesus para ser adorado, professor. Nessa relação, não dá a entender de que Deus tem uma autoridade superior a eles? Jesus e o Espírito Santo? Não, nós precisamos diferenciar, amigo telespectador e ouvinte, a essência divina das funções que cada pessoa da divindade tem no plano de salvação. As funções, obviamente, são diferentes, subordinadas, tá? Então, Jesus é subordinado funcionalmente ao Pai e o Espírito Santo é subordinado funcionalmente a Cristo. Ou seja, na Bíblia vemos o Pai envia Cristo e Cristo envia o Espírito Santo. Então, há uma subordinação de função. Agora, essa subordinação de função em nada afeta a essência das pessoas da divindade. Se essa subordinação de função equivalesse à inferioridade na essência divina, aí seria um paganismo. Por quê? O paganismo ensina a existência de um Deus mais poderoso do que outro, um Deus melhor do que outro, um Deus com um caráter e um Deus com outro caráter, outra índole. Então, isso é paganismo. A trindade bíblica não tem nada a ver com isso, né? Quem diz que a trindade pagã é muito desinformado, não sabe o que está dizendo, né? Não estudou teologia de forma séria e não conhece história eclesiástica para saber como foi o amadurecimento do cristianismo em relação a essa doutrina. Mas vamos para outro aspecto. As diferenças de função que existe entre as três pessoas não afeta a essência divina, que é a mesma, tá?
Então, vou dar alguns exemplos. Em João, capítulo 10, verso 30. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Ou seja, quando Cristo fala que ele e o Pai são um, né, a palavra grega aqui para um indica uma unidade essencial. Tanto que os judeus, ao Cristo dizer isso, quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Então, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. O que o Pai é, eu também sou. Ok? E você vai para Colossenses 2,9 e Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é mais e nem menos, é toda é toda. Ok? Então, assim como o Pai tem uma essência divina superior, a essência divina de Cristo e do Espírito é a mesma coisa. Agora, existem diferenças funcionais, uma subordinação funcional. E repito, não afeta em nada a essência divina. Então, considere no estudo da divindade que há textos que falam da unidade essencial entre as três pessoas e textos que falam da subordinação funcional entre as três pessoas. Considerando isso, você não vai ter maiores dificuldades de entender a doutrina bíblica da Trindade. Ok, professor, estou acompanhando você aqui sendo transmitido pelo Facebook e tem muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Obrigado pela sua participação. Tem uma especial aqui da Viviane Cavalcante. Ela é muito sincera, está dizendo o seguinte: a paz do Senhor Jesus, irmãos. Tire a minha dúvida, por favor. O sábado, ele é guardado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Como que eu devo fazer para entender e guardar o sábado? Você vê a sinceridade de uma pessoa que está acompanhando o programa, né, evangélica, e quer saber exatamente como entender e guardar o sábado, Senhor. Algumas coisas que você pode mostrar na Bíblia aí sobre a guarda do sábado, sobre esse mandamento que ainda está em vigor, com certeza. Vamos com certeza ajudar essa nossa irmã evangélica que está querendo observar o sábado como a Bíblia orienta. Vou ler aqui um texto para você, minha irmã, e lhe dar algumas dicas breves, mas vou lhe sugerir que depois você escreva para o nosso programa e peça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Tá? Também um estudo bíblico muito interessante é o estudo bíblico Princípios, porque ali tem uma lição somente sobre a forma de guardar o sábado. Então isso vai lhe ajudar muito. Você vai ver que é perfeitamente possível observar o sábado de uma maneira muito agradável, né, que vai fazer bem para a sua saúde física, mental e espiritual. Então, vamos dar aqui algumas dicas breves para a irmã. Depois você pede também o nosso curso bíblico que você vai ganhar gratuitamente. Isaías 58, 13 e 14. Além de ter uma promessa de bênção para quem observa o sábado, aqui já nos dá algumas diretrizes para observarmos o sétimo dia. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que texto bonito esse aqui. Deus aqui falando para o seu povo que se eles desviassem o pé de profanar o sábado e de cuidar dos próprios interesses no santo dia dele, ele ia dar bênçãos para eles. Cuidar dos seus próprios interesses é realizar atividades, não é, que tenham a ver com o ganha-pão, comerciais, estudo, e que não são aquelas atividades espirituais para o sábado. Então Deus pede que no sábado dediquemos o dia para Ele e para o próximo. Como Jesus o fazia, por exemplo, em Mateus 12, 9 a 12, quando curava as pessoas. E ele diz também que, além de não cuidarmos dos nossos próprios interesses no santo dia dele, devemos chamar o sábado deleituoso, ou seja, temos que fazer do sábado um dia prazeroso. Então, como que você pode fazer? Você pode, de acordo com Lucas 4,16, assim como Cristo, ir à igreja aos sábados.
Assim como Cristo também, em Lucas 4:31, separar um momento para a leitura no sábado, leitura da Bíblia ou de livros sobre a Bíblia. Você pode fazer como o apóstolo Paulo em Atos 16:13. Mesmo estando num território pagão, sem sinagoga, Paulo observa o sábado em meio à natureza, próximo a um rio, onde parecia haver um lugar de oração. Você pode fazer um culto com a sua família, agradecendo pela chegada do sábado, e depois um culto ao final do pôr do sol, agradecendo a Deus pelas bênçãos do sábado e pedindo a Ele a orientação para o início da semana. Se você assistir TV, programas relacionados com a Bíblia, que tenham a ver com a espiritualidade do dia, fazer um piquenique com a família, num lugar apropriado. Então tem muitas ideias que você pode aproveitar, minha irmã, para receber estas bênçãos de prosperidade, de tranquilidade que Deus promete para aqueles que são obedientes ao seu quarto mandamento. A nossa obediência é imperfeita, nós somos pecadores, mas Deus vê com muito carinho o nosso esforço em fazermos o nosso melhor por meio da graça dele. Então, siga adiante, minha irmã, peça o nosso estudo e você vai ter ainda mais dicas para guardar o verdadeiro dia do Senhor. Muito bem, professor. Temos ainda 3 minutinhos, dá para colocar mais uma aqui, ó. A pergunta é a seguinte: a paz do Senhor, meu nome é Durval, sou de Chalé, Minas Gerais. Eu aprendi que blasfêmia contra o Pai e o Filho tem perdão, só contra o Espírito Santo que não. Me explica o que é blasfêmia e por quê? Blasfêmia, professor. Blasfêmia é você ofender a Deus, não é? Agora, no contexto de Mateus 12, 31 e 32, não é apenas dizer palavras contra o Espírito Santo. Vou resumir essa explicação por causa do tempo e você pode acessar o nosso YouTube para ver a resposta mais completa em outros programas. Mas ali, quando você estuda Mateus 12, né, desde o verso 1 ao 32, é bom analisar todo esse bloco, toda essa perícope do texto. Você percebe que blasfemar contra o Espírito é rejeitar a Jesus e endurecer tanto o coração ao ponto de atribuir a obra do Espírito Santo ao próprio diabo. Ok? Então é você rejeitar, odiar Jesus e atribuir a obra do Espírito ao diabo. Isso é o que os fariseus estavam fazendo. E por isso Cristo os advertiu duramente. Porque ao odiarem Jesus e tentar matá-lo, não é? Ao rejeitarem a Cristo e ao atribuírem um milagre feito pelo Espírito Santo, que era expulsar demônios, atribuir esse milagre ao demônio, eles criaram todo o contexto para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E graças a Deus, meu irmão, que nenhum cristão está neste processo de pecado imperdoável, não é? Então, siga adiante. Não pense que você praticou o pecado imperdoável, porque só o fato de você se arrepender do seu erro, isso já prova de que o Espírito Santo atua em você. Se ele não estivesse atuando em você, você nem se arrependeria. E outra coisa, quem peca contra o Espírito ao ponto de rejeitar a Cristo, não está nem aí em religião, nem assiste um programa como esse. Então foi o Espírito Santo quem guiou você. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa e a gente se encontra amanhã no rádio e a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, amigo ouvinte e telespectador, pela sua confiança na Novo Tempo, no Tito e em mim, né? Que Deus abençoe a você e lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando sempre que as suas perguntas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.